Brasil! Oi galera do K2 Play, tudo bem com você? No dia 25 de setembro, que foi o Dia Nacional do Rádio, a gente gravou um vídeo sobre o Léo Jaime, que foi entrevistado pela Lorena Calabria, respondendo uma pergunta que eu fiz sobre como é que foi a sua experiência com rádio, e que respondeu contando histórias bem interessantes. Espero que vocês curtem também e até logo. Valeu, pessoal! Daniel, como foi a sua experiência com rádio? Onde ficava na sua casa? Qual rádio você ouvia? Qual a sua primeira música tocada na rádio? Rádio começa na minha vida, quando eu era criança, eu morava em São Paulo, e aí, no começo da adolescência, eu acho que era a Rádio Eldorado, que tinha um programa de rock, e eu acho que era sábado, 10 da manhã, tinha uma hora que tocava rock. E era uma coisa assim, que eu que gostava de ouvir música, eu preciso falar para vocês que houve uma época em que ouvir música não era uma coisa que você está fazendo no fone quando está pegando ônibus, não. Era um negócio que você parava, contemplava, como se fosse assistir a um filme. E os amigos, vamos ouvir um disco de não sei quem? Aí os amigos sentavam em volta da vitrola, botavam o disco e ficavam ouvindo. Ter um equipamento de som bom era importantíssimo, porque ouvir disco era quase que uma celebração. Então você ia conhecer aquela obra, aí pegava a capa era grande, tinha muita informação na capa, a imagem, o design, a parte gráfica, também era uma linguagem que completava toda aquela questão que vinha na letra e na música, e nos arranjos e tal. Era uma experiência rica ouvir música. E durante um tempo ouvir rádio era só de vez em quando, porque a rádio era meio rádio AM e tal. Em 76 aparece a Rádio FM, Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, e começa a tocar música pop, começa a tocar música popular, rock, etc. As músicas que a gente ouvia em outros lugares, ouvia em casa, né? Aí começa a tocar no rádio, tem comunicadores falando e tal, porque antes era meio, como é que eu vou falar assim, rádio de elevador, a rádio tocava música de elevador. Né? Aí começou a ter rádio que era uma meio MTV da rádio, entendeu? Uma coisa mais ágil, mais animada, e tocando músicas que todo mundo queria ouvir. E aí eu fiquei, como toda a minha geração, né, o Lorena deve ter tido esse momento da vida em que ela tinha um toca-fitas no carro, que se saía para ir jantar e levava toca-fitas, botava na mesa do restaurante. Era um horror. Mas ter o toca-fitas no carro era importante, porque ela tem um som bom no carro para ouvir fitas, evidentemente, e rádio. Mas tem um som bom para ouvir, porque muita coisa boa você conhecia no rádio. E aí, a minha geração ouvia muito rádio. Todo mundo era um fio de comunicação, uma linha de comunicação, assim como a televisão também era para um determinado público. A rádio era uma coisa, o que tocava na rádio, todo mundo ficava ligado para saber o que estava. Então, as novidades apareciam na rádio. Então, todo mundo ouvia muita rádio. E tocar no rádio era muito importante também para se tornar um artista conhecido. Hoje em dia, talvez isso não seja tão relevante, né? As rádios estão lá, mas você vê, por exemplo, nem tem muita rádio que toca rock. Mas tem o Rock in Rio, então devia ter. Né? Eu não sei se tem rádio de hip hop, por exemplo, entendeu? Mas, enfim, as rádios tocavam tudo misturado e tal, e era muito importante. Eu sempre fui apaixonado por rádio. E aí, quando a rádio começou a ter uma programação que me interessava, eu entrava no carro, rádio o tempo inteiro. Aí, um dia, eu tive essa notícia de que a minha música com a Marina, que ela tinha gravado, tinha entrado na programação, eu acho que da Antena 1 FM no Rio. Aí eu passei o dia inteiro, eu tinha um rádio relógio, eu morava num quarto lugar, tinha um rádio relógio. Aí fiquei no rádio relógio o dia inteiro, esperando tocar a música. Quando tocou, foi uma emoção profunda de ver que eu, que era um ouvinte de rádio, de repente passava a ser conteúdo. Não na minha voz, né? Aí foi uma outra emoção, alguns anos depois, ouvindo a minha voz tocando a Eu Sei no rádio, que foi um outro momento também de, digamos assim, ter aquela sensação de, cara, eu andei longe, né? Eu cheguei muito longe, eu estou com a música tocando no rádio e tal. E foi uma coisa, é uma euforia enorme,
você está ali sozinho ouvindo o rádio, não tem como, é um gol que você faz e não consegue comemorar, porque né, você está sozinho ouvindo e tal. Mas foi uma emoção muito grande. Se eu ouvir a própria voz no rádio, cantando uma música, tocando no meio de uma opção de músicas que você gosta, é uma sensação muito única. Foi muito importante. Eu amo. Então, até hoje, há pouco tempo atrás, a Rádio Globo resolveu fazer uma rádio como se fosse uma rádio multishow, assim, uma rádio com programas de comunicadores. O Otaviano Costa foi fazer a parte da manhã, eu fazia o horário do almoço. E aí era para mim uma diversão, fazer um programa de 3 horas no rádio. Fiquei 2 anos fazendo isso. Achava o máximo, porque eu adoro o rádio. Sempre gostei. Acho um produto, é uma coisa... Você senta do lado no carro, do lado do cara e começa a bater papo com ele. Ou cantar para ele, enfim. Mas para mim é um veículo incrível. E que é instantâneo também, né? A notícia acontece, você... Olha, estou aqui, não sei o quê, e estou vendo acontecer. Não precisa nem da pessoa olhar no celular, ela está no carro, ela escuta. Ela está perto do rádio, ela escuta. Até mesmo, se você ouve rádio pelo telefone do celular, eu escuto, você pode ficar sabendo de tudo que está acontecendo sem precisar ficar olhando. Eu acho massa. Qual a música da Marina? Foi? Gata todo dia. Eu dia. sou uma gata e não gosto de água fria. Essa era a minha parceria com ela. Eu fiz a música com o Tavinho Paz, mostramos para ela, achei a cara dela, né? Aí ela falou, não gostei do refrão não, vou fazer outro. Eu falei, beleza, aí fez. E aí, no dia que eu fui ver, assim, ela, vem aqui que eu fiz uma parte, quero ver se você gosta. Aí eu cheguei e ela, comecei a fazer uma música agora. Eu tenho febre, eu sei, é um fogo leve que eu peguei do mar ou de amar, não sei, mas deve ser da idade. O boa, ela falou, não sei para onde que eu vou agora. Acabou virando Charme do Mundo. Para mim, uma das melhores músicas da minha geração. Eu amo essa música. E você gravou, né? Eu gravei, porque eu a vi compondo, né? Antes do Cícero chegar para ajudar, eu a vi fazendo a música. E no dia que a gente estava terminando a nossa música, a música minha e dela.